Fala, rapaziada, como é que vocês estão? Tá começando mais uma resenha da semana aí. Dessa vez não é uma live, porque o Coringão jogou na terça-feira. As nossas lives a gente consegue fazer só de terça, mas estamos aqui, o compromisso de sempre com vocês, para falar do vexame do Corinthians na Copa Sul-Americana, do desinteresse dos jogadores do Corinthians na Copa Sul-Americana. Vamos falar um pouquinho do extracampo aí, que o Parque São Jorge tá daquele jeito, hein? Tudo agitado, política, Nike ou Adidas. Agora vazou que o Santos quer o Fabinho Soldado. Vamos falar rapidinho de tudo isso, mas antes vou dar um salve pro Lucão, pro Vlad. Como é que vocês estão, meus irmãos? Tudo bem? Tudo bem, Fê? Tudo bem, Vlad? Porra, sempre bom falar com vocês. Sempre falo isso. Nem sempre bom falar do Corinthians, mas vamos trocar ideia, vamos passar aí por tudo que aconteceu essa semana. É brincadeira, é sempre bom falar do Coringão. Às vezes é difícil de falar quem representa a gente, só lá no Coringão, né? Mas falar do Coringão é sempre muito bom. Vamos trocar uma ideia aí do que aconteceu essa semana. É isso, meus amigos. Primeiro, de novo, né? Aquele padrãozinho que eu já falo, mas é que é verdade mesmo, de coração. Muito obrigado mais uma vez, é sempre muito bom mesmo. Mesmo a gente tá gravando aqui, gente, para quem vocês vão assistir só no outro dia, ouvir só no outro dia, agora são quase 11 horas da noite, mano, da quinta-feira, e a gente tá aqui, mano, cansado do trabalho, os três, mas, mano, com o maior prazer do mundo. Arruma um jeito da gente poder, primeiro, cumprir com os compromissos com vocês. Segundo, mano, ou junto com o primeiro, para a gente não perder a essência que a gente falou quando a gente voltou com o Balanço de Mora, justamente para a gente poder desabafar, né? E estamos aqui para isso, porque a gente tá puto pra caralho. Claro que o sorriso no rosto, primeiro por estar aqui falando com vocês e porque passaram-se algumas horas do vexame do Corinthians na Argentina, mais um, né? Mas é isso, mano. Muito obrigado. Obrigado, meus amigos Fê, Lucão. Obrigado, mano, todo mundo que tá conosco aí, que sempre acompanha, que comenta, que compartilha. Porra, cada post que a gente faz, mano, seja um pós-jogo, seja uma resenha, uma live, um que for, sempre tem os mesmos ali, a galera comentando. Não só os mesmos, né? Que sempre aparece uma galera que fala, mano, apareceu para mim do nada o canal e eu adorei. Porra, isso para nós, mano, enche nosso coração de alegria, de verdade. Porque a gente é um trabalho que a gente sabe que não é tão simples de atingir mais corintiano de forma orgânica, né, mano? E a gente ficou muito feliz, mano. A gente sempre falou, né? Pô, se atingir um corintiano, eu tô feliz. A gente atinge, sei lá, uns 15, 20, que a gente guarda no nosso coração, que a gente tem no nosso coração, que a gente agradece, faz questão de falar nominalmente toda vez que comenta, sabe? Então, mano, de verdade, a gente fica muito feliz de coração, mano. Continua ajudando, dando palpite, comentando. Pô, manda no WhatsApp lá, cara, eu gostei da resenha, vamos fazer isso aqui. E, de novo, deixando já o convite para vocês que nos acompanham sempre. Mano, quer trocar uma ideia de Coringão com a gente numa live nossa? Dá um toque que vai ser um prazer, cara. Vai ser o nosso maior prazer quando a gente tiver fila. Você vem a semana que vem, você na outra. Vai ser o maior prazer porque a gente só manda o link para vocês entram aqui, a gente consegue desabafar e falar muito do nosso Coringão, que infelizmente em Libertadores da América / Sul-Americana aí, mais um vexame, cara. Vamos lá, Fê, toca o barco aí. Bem-vindos mais uma vez, meus amigos. É isso aí, Vladão. Só aproveitando o gancho que você falou agora, pedir pra galera, né, para deixar o like no vídeo aí, porque aí vai entregando para mais corintianos. Se não tá inscrito, se inscrever no canal. Estamos Bahia 2 inscritos, já atingiu os 1.000 pela última vez que eu vi. Então dá essa força para nós aí. E vamos falar, né? Vamos falar de terça-feira. O Corinthians perdeu do Huracan na Argentina por 1-0. E o Racing, milagrosamente, estava vencendo a América de Cali na Colômbia. Nos acréscimos já do jogo na Colômbia, o América empatou e o Corinthians está eliminado da Copa Sul-Americana, ou seja, no dia 27 de maio, o Corinthians não classificou na Libertadores e caiu já na Sul-Americana também. Um vexame histórico, visto os adversários que enfrentamos na pré-Libertadores, visto os adversários que enfrentamos sim na Sul-Americana. Podem vir com qualquer argumento que o Huracan é finalista do Campeonato Argentino. A final do Campeonato Argentino, se eu não me engano, é Huracan e Platense, que mostra muito o nível do futebol argentino. Então, com todo respeito, um grupo com América de Cali, Racing do Uruguai e Huracan, o Corinthians tinha obrigação de passar em primeiro. Essa é a minha visão. Ou se não é para passar em primeiro, que passe em segundo ali com o mesmo número de pontos do líder, mas o saldo de gols que aconteceu alguma coisa. Mas é irritante, já deu o que tinha que dar, essa postura nojenta dos jogadores do Corinthians é irritante, dá desgosto de ver.
o tamanho desinteresse desses caras quando entram em campo com a camisa do Corinthians. A gente estava falando no off aqui que parece algo enraizado. A gente bateu muito nos últimos anos achando que era culpa de Cássio, Fagner, Gil, Fábio Santos e outros aí que era uma panelinha, mas a parada parece enraizada no Corinthians. Muda elenco, muda treinador e a postura é sempre a mesma. Sempre a mesma. É irritante. Pô, se a gente pega no segundo tempo, de novo, volta pro segundo tempo, com 1 minuto já tá tomando gol. Foi assim do América de Cali, com 40 segundos tomou empate na Neoquímica Arena. Foi assim agora na terça-feira contra o Huracan. Foi contra o Mirassol no Brasileiro, que volta pro segundo tempo, em 18 minutos os caras já viraram o jogo. O que acontece no Corinthians, mano? E aí você vê jogador toquinho de lado, erra, chuta para fora e tá nem aí, um desinteresse absurdo. Aquela falta do Henrileri pro André Ramalho, que vira um escanteio pros caras. Aquilo é personificar o desinteresse ali. Ali é você escancarar que os caras não estão nem aí para nada. A nossa melhor chance no jogo é uma bola parada do Garro. 2 meses sem jogar. 2 meses sem jogar, precisou de uma bola parada desse cara para ser o maior perigo de gol do Corinthians. E ainda ele bate escanteio, a bola passa pelo Kaká ali. É a nossa melhor chance. Depois o juiz ele dá uma mão fora da área. Primeiro ele deu pênalti, né? Mas foi muito fora da área. Aí vocês olham a falta que o Memphis bate. Ele bate do jeito que quer e sai com uma cara de nem aí. Os escanteios que ele cobra também. Todo mundo tem que ser cobrado, mano. Ninguém tá de favor ali dentro de campo. É irritante. Porque ficar com piadinha de rival, eu tô cagando, mano. Porque me incomoda o Corinthians. Eu, como corintiano, como eu sempre falo aqui, os caras não respeitam nem os corintianos que gastaram seu tempo, seu dinheiro, largaram coisas aqui no Brasil para tá perto, para estar acompanhando. Eles não têm o menor respeito nem por quem viaja até lá. Pagando $6 uma água dentro do estádio, pagando ingresso caro, viagem, fazendo de tudo para estar perto. Eles não estão nem aí. Aí termina o jogo, vão dar aquele aplausinho lixo lá. Passou da hora desses caras serem fortemente cobrados, mano. O ano não acabou dia 27 de março. Nós estamos falando de 62 dias aí, mais ou menos, depois do título paulista, e nós estamos puto, mano. Tá errado, velho. Não é possível que eu tô louco, mano. Me desculpe o desabafo aí, mas não é possível que eu tô louco, mano. Todo ano é a mesma coisa. Irmãos, em 2022 a gente fez 1 ponto em 6 com Always Red, mano. É vexame atrás de vexame. Até quando isso? É o Corinthians, mano. Não é possível que eu tô louco. É o Corinthians, mano. Aí vamos chegar a qualquer jogo do. Agora, beleza. Agora o calendário melhorou. Vamos ver se esses caras vão correr na Copa do Brasil. E se no sorteio vem o Flamengo, vem o porco? Qual vai ser a desculpa agora? Pra não correr? Ou se não, vem um jogador na mídia e solta o que está acontecendo. É a política que está atrapalhando? Joga no ventilador. Salário não está pingando? Joga no ventilador. Que aí a gente direciona a cobrança para as pessoas certas. Porque nós vamos bater no Dorival, que errou na escalação para mim? Para mim errou. Precisando ganhar o jogo, ele ficou com os 2 meia do banco. Para quê? Coronado e Garro no banco? Precisando ganhar o jogo? Tá errado também. Mas eu falo aqui, irmãos, passou da hora da gente cobrar jogador sim, mano. Porque quem entra em campo são esses caras. E esses caras não respeitam a torcida do Corinthians e muito menos a camisa e o escudo do Coringão, mano. É isso, Fê. Eu acho que você conseguiu resumir muito bem, não só o que foi terça-feira, mas o nosso sentimento, né? Como um todo. É foda porque, sei lá, eu acho que eu perdi as contas desde o final do ano passado até agora, de quando a gente vem aqui na resenha, a gente fala, mano, e aí, quem te espera pro próximo jogo? E eu olho pra vocês e falo, porra, é foda esperar vitória, é foda esperar goleada. Mas, mano, eu espero uma postura de corintiano, eu espero uma postura decente, eu espero uma postura que nos represente. E é foda assistir jogo e ver jogo atrás de jogo que essa postura não vem, tá ligado? Que é algo que, em teoria, em teoria é simples, em teoria é o mínimo que a gente espera, é raça, é representar a gente ali dentro, e não acontece, tá ligado? É foda, concordo 100% com você que é foda. Outra coisa que realmente isso me incomoda. Você pega as entrevistas do Hugo pós-jogo, ou pós-jogo que a gente fez ruim, você vê que ele não tá feliz com o mau desempenho do time, sabe? Você vê que ele tá meio indignado, porra,
De novo, a gente tomou um gol no começo do segundo tempo. Se eu não me engano, ele fala alguma coisa do tipo aí depois de terça-feira. E a gente vê aqui, ele fala, pô, tá incomodado. Mas isso não é o que a gente espera do Hugo só, sabe? Isso daí é um sentimento que a gente esperaria do time inteiro. E a gente acaba vendo só de um jogador e acha esse cara diferente por ter esse sentimento. Quando esse sentimento devia ser o normal, sabe? Não devia ser o diferencial. O cara que enxerga o óbvio e fica puto com algo do tipo, ele não tem que ser o diferente. Ele tem que ser o normal. E todos os outros 10 que jogaram tem que ter o mesmo sentimento. De que, porra, olha a merda que a gente fez. A gente não pode fazer isso. A gente não pode desrespeitar o torcedor dessa forma. A gente não pode, a gente agora, como corintiano, a gente não pode olhar pro Hugo fazendo isso e achar que, porra, olha que diferente que ele é. Mano, ele tá fazendo o mínimo. Ele tá fazendo o mínimo. E é foda a gente olhar para os outros 10 e ver que os outros 10 não estão fazendo o mínimo. Parece que eles não se importaram com o jogo que eles fizeram. Vai lá o Mateuzinho depois do jogo, olhar a torcida xingando eles. Tipo, mexe uma carinha de lado e sai andando. É o Memphis batendo palma pra torcida, achando que a torcida tá cantando porque ele não tá entendendo porra nenhuma do que estão falando. E parece que não tem ninguém para falar para ele o que tá acontecendo. É foda, velho. São desastres atrás de desastres que acabam incomodando e deixando a gente puto, sabe? Sei lá, mano, é osso. E eu não sei se o sentimento que eu tive no final do jogo. Eu juro pra você, eu não sei se isso vai causar polêmica ou não, mas quando eu vi que o Racing do Uruguai tava ganhando o jogo, eu entrei numa dualidade na minha cabeça fodida. Porque de verdade eu não sabia de coração. Eu não sabia se eu queria que o Racing ganhasse aquele jogo, velho. Eu não sabia. Porque olhando a partida que a gente fez, precisando de um empate, e a partida pavorosa que a gente fez, óbvio, a torcida merece passar. Mas você olha pro time, você olha em campo e você fala: caralho, esse time não merece. Esse time não merece passar. Imagina mais datas ainda, tendo que aguentar Não, tá essas. maluco. Imagina É, pegar um time mais forte, um terceiro colocado da Libertadores mais forte. A possível vergonha maior ainda que seria. Tipo, é triste olhar um cenário no final da partida, aos 45 do segundo tempo, em que você tem chances ainda de passar e você pensar que, porra, talvez o melhor seja não passar. Porque esse time não merece. Esse time não merece ser premiado com essa ida aos playoffs, sabe? E eu não tô falando só por esse último jogo, não. Óbvio, esse último jogo pega muito, porque é um jogo que a gente precisava da vitória. Era um jogo em que o outro time veio com o time reserva. Então, a gente merecia ter visto algo melhor, sabe? Mas não foi só esse jogo pavoroso na Sul-Americana, não. Foram todos os jogos fora de casa pavorosos. Todos. Todos. Inclusive com o Racing do Uruguai, que é o pior do. Eu não sei se da Sul-Americana, mas do nosso grupo é o pior. Foi contra o Racing do Uruguai em casa. Beleza, nossa, com um a menos, foda-se. Foi pavoroso o jogo contra eles também. A gente não teve um jogo da hora na Sul-Americana, nem dentro nem fora. Não foi exclusividade do último jogo passar nervoso e passar vergonha assistindo o time. A impressão que sempre dava é que os caras não queriam passar. Não era de interesse deles passar. Mas eu tô cagando, eu quero que esses caras se fodam. É do nosso interesse passar. E esses caras estão representando a gente, eles não estão representando eles. E eu acho que é isso que às vezes falta eles entenderem, sabe? É foda. É foda, irrita. Não sei se tá na hora de começar a perder a mão na cobrança, da torcida começar a perder a mão. Mas se continuar com essa postura, se agora não é a hora, uma hora essa hora vai chegar. E eu não sei se eles querem isso, eles querem. Se eles querem, é só continuar fazendo o que estão fazendo, sabe? Parece que estão buscando isso e se estão buscando, provavelmente vão achar e não vai demorar muito para achar. Cara, eu estava ouvindo, obviamente, com muita atenção aqui o desabafo de vocês, e eu vou tentar não ser muito repetitivo, né, mano? Mas é porque é isso, assim, sabe aquele famoso, não é nem essa frase direito, porque na verdade dói, mas sabe aquele, tipo, nem dói mais, que eu não sei nem por onde começar para falar as mesmas coisas de sempre, mano? Eu não sei, mano.
Eu não sei nem por onde começar. Os jogadores patéticos, claro, a postura é ridícula. O Lucão falou, já lembrei na hora do nervoso que me deu, mano, dos caras ali olhando a torcida aplaudir. Falar, mas o que você prefere? Se vira de costas ou se fica ali? Eles aplaudindo a torcida xingando, né? Sei lá, que eu prefiro que eles se fodam, na verdade. Eu não prefiro nada. O que eles fizessem eu ficaria irritado. Mas assim, o Memphis claramente não entendendo nada. A gente já falou isso outras vezes. Não é caça às bruxas, tá? Vou citar só um exemplo, mas é porque assim, quando a gente vê o cara que vem para decidir, mano, é um cara para decidir jogo na hora que tem que ser, na hora que é o diferente, tá ligado? O Memphis teve, vocês vão lembrar melhor que eu, que a memória de vocês é melhor que a minha. O jogo que a gente foi eliminado da Copa Libertadores foi a mesma coisa. Ele recebeu uma bola do jogo no pé ali na pequena área e é para decidir e ele não decidiu. Agora aquela falta patética, ele bateu falta igual, sei lá, acho que o Kaká bateria uma falta igual ele bateu. Ele é camisa 10 do Corinthians, né, mano? Enfim, então parece que às vezes parece que ele acha que ele sabe onde ele tá, mas ele não sabe. Eu tenho a certeza absoluta que ele não sabe onde ele tá, porque algumas posturas, não apenas no campo, mas também fora dele, me dão a certeza de que ele acha que ele sabe onde ele tá. Tipo, é meio caminho andado, tá ligado? Ele sabe um pouco. Por isso que ele acha que ele sabe onde ele tá, mas ele não sabe o quão profundo é. O quanto o torcedor do Corinthians ele é de fato apaixonado e maluco, e larga a vida para estar ali, né? Mas isso eu estou citando o Memphis como ele já é a grande estrela do time. Quando ele pediu a camisa 10, ele é o porta-voz ali do time, tecnicamente falando. Então, o cara que vai mais tomar porrada mesmo, e faz parte. Mas o que me pega muito, mano, só para ampliar um pouco o que vocês disseram, porque tudo que vocês disseram eu concordo. Eu não sei o que acontece, mano. Eu não sei, é triste, mano. Eu fico realmente muito triste, mano. Porque eu não sei o que acontece com o Corinthians nessas competições, mano. Cara, assim, é uma tristeza que dá, porque eu lembro dos sentimentos que eu tinha na época dos jogos que eu vou citar aqui agora. Cara, quando a gente foi pro Pacaembu para assistir Corinthians e River Plate, lá atrás, lá em 2006, era um sentimento de eu nunca vou ganhar essa merda. Era um sentimento terrível. E aí passam-se os anos e acontece. Aí volta um pouquinho antes ainda que aconteceu aqueles jogos contra o nosso maior rival. A gente com o time um ano mais equilibrado não deu bom. No ano que o nosso time era muito melhor que o dele, também não deu. Aí os tempos passam, chega o Corinthians campeão brasileiro, campeão de Copa do Brasil, campeão do caralho, campeão mundial, né? E chega nessa porra dessa competição, dessa Libertadores, que agora está se ampliando para Copa Sul-Americana, infelizmente, porque se está se ampliando para a Copa Sul-Americana, quer dizer que o Corinthians já está jogando uma competição que não é para ele, o Corinthians, jogar. Ele acostumou a jogar e toma taca, tá ligado? E vai com posturas. Não era pra gente estar com raiva do Corinthians não ganhar a Copa Sul-Americana e chegando 3, 4 anos jogando essa porra. Porque não era nem pra gente jogar isso, né? Se a gente for voltar para a essência da conversa, pro rabo não morder o cachorro, o maior clube do Brasil ele tem que jogar a principal competição do continente. E o Corinthians não sabe jogar, o Corinthians não joga a principal competição do continente. Aí ele foi jogar a segunda divisão dessa competição. E acontece o que aconteceu de novo. É triste, porque o que eu acho, e isso não é passar pano para jogador, tá? Pelo contrário, mano, que esses caras se fodam, tá ligado? Mais um elenco que a gente quer que se foda. Só que eu acho que é algo muito mais profundo, mano. Eu acho que eu não sei, cara, com exceção de 2012, tem a ver com bagunça do clube, mano. É a única coisa que eu consigo ter de resposta, porque, cara, não é possível, mano. Não é possível que o Corinthians joga Campeonato Paulista, joga Campeonato Brasileiro, joga Copa do Brasil, o Corinthians tá essa bagunça. A gente chega aí em semifinal, bateu em final, não foi campeão. A gente sabe por que a gente não foi campeão em 2022, mano. Tá ligado? Mas essas porra dessas... eu acho que passa por vários fatores. Uma pressão que o próprio torcedor coloca no time, a gente não tem culpa disso, tá? A gente não ganha milhões para estar jogando, não. Mas é o que o Fê sempre fala, a porra da Liberta. Vamos pra Liberta, vamos ganhar a Liberta, Liberta. Vai tomar no cu, porra, você é Liberta, caralho. Vamos pensar na temporada aí, mano. Vamos pensar, vamos pra Liberta. Tudo é Liberta. Não, vamos ganhar a Copa do Brasil, vamos atrás do brasileiro, vamos outras...
Tira um pouco dessa porra, dessa pressão de porra de liberta e fica com aquela coisa, ai, liberta, ai, ganhou 9 jogos, aí o jogador dançando lá porque foi pra liberta. Tipo, vai tomar no cu, caralho, tem que normalizar essa merda. Eu não sei, eu tô falando aqui, mano, como um torcedor, assim como todos vocês estão assistindo, não só o Lucão e o Fê que estão aqui comigo, que realmente eu não sei, eu não tenho mais pra onde ir, mano. Eu vou falar aqui dos jogadores, aí eu vou lembrar de todos esses anos que eu citei para vocês, eu citei um só, na verdade, mas todo aquele sentimento de quando a gente sai pro Porco em 99, quando a gente sai pro Porco em 2000, a gente sai pro River Plate, tá ligado? Alguns times aí aí recente, já, depois que ganhamos a Libertadores, a gente saiu pra porra do Guarani do Paraguai, dentro de casa, tá ligado? Dentro da nossa casa, mano. O jogo pré-pandemia lá, a gente foi eliminado pro Guarani do Paraguai 2 vezes, mano. 2 vezes, mano. É jogador? Porque o elenco é outro, mano. Eu não sei, mano. Eu tô começando a achar que é alguma coisa de cima. Essa bagunça do Corinthians, que precisa ser organizado pra ontem, tá ligado? Precisa. Não dá, a gente não tem. Nem presidente a gente tem, mano. Essa zona. Eu já tô misturando tudo aqui. É material. Mano, material esportivo some no Corinthians. Olha o nível que é o nosso clube, velho. A potência que é o material some, colocaram câmera no almoxarifado provavelmente para ver quem desvia camisa de treino. O Cascão tava falando no Alambrado Alvinegro lá, que um amigo dele, um conhecido dele, sei lá, teve que comprar roupa na China para poder trabalhar nas categorias de base do Corinthians, mano. Ele mostra o print do cara comprando agasalho do CP lá na China para ele conseguir trabalhar, velho. Tá ligado? Eu acho que isso nos outros anos. O Corinthians, infelizmente, mano. O Corinthians, com algumas raras exceções, sempre foi essa porra dessa bagunça. Eu vou começar. Eu acho que é por quando eu falei que eu não sabia pra onde ir, porque eu acho que é daí, mano. Porque o que temos em comum? Que a gente não sabe jogar essa porra dessa competição, que a torcida endeusa muito, mas a torcida tá longe de ser ocupada, e que sempre é uma bagunça administrativamente. Então eu vou me apegar que é por causa dessa bagunça. Só pode ser, mano. Quando você se organiza minimamente, talvez você vai jogar, e não vai passar essas vergonhas desse tipo, velho. Porque, mano, realmente não dá, mano. E só pra finalizar minha parte, que eu já tô há 200 horas falando, realmente desabafo, mano, porque é triste, cara. É muito triste quando ele ser eliminado de 2 competições aí, mano, em 2 meses, mano. Da Libertadores, a gente, foi suado pra conseguir essa porra aí, dessa vaga aí, pra sair na pré, mano. Aí vai jogar a porra da Sul-Americana, que o corintiano, a gente já até gostou dessa porra, mano. Tá errado já, mano. A gente tá falando, tá bom, vamos ganhar essa porra que a gente não tem na nossa prateleira. A gente pegou uma coisa boa da Sul-Americana, porque a gente sabe que a gente vai jogar isso. A ponto do corintiano, e desculpa, o Lucão até falou de causar polêmica. Eu espero que vocês me entendam muito. Eu tô aqui desabafando, e não é nem tanto de cabeça quente, porque a cabeça quente estava na terça-feira. Mas assim, nós mesmos, a gente tá pequenando a nossa cabeça, velho. Tem corintiano que já, e às vezes até a gente achou, tá? Tem corintiano que acha melhor, às vezes, mano, nem vamos jogar Libertadores? Vamos jogar Sul-Americana, que lá nós tem chance. Todo mundo já ouviu ou já falou isso. E nem na Sul-Americana a gente teve chance. A gente caiu na fase de grupo. E não é a primeira vez que a gente cai na fase de grupo. Teve o time, acho que do Mancini, que tomou 4 do time do Uruguai lá, e caiu também na fase de grupo. Eu sei lá quanto tempo. Isso, tomamos 4 do Penha, 4 do Penharol nós tomamos na cabeça. Nessa porra dessa Sul-Americana também, não era Libertadores da América, não. Então, assim, mano, enfim, mano, é triste. Jogadores do Corinthians realmente precisam de um chacoalhão, que o Lucão falou, talvez subir um pouco o tom da cobrança, porque no muito aplausozinho, no legal, tamo aí, não tá adiantando de nada. E, mano, pelo amor de Deus, mano, a gente tem que fazer, nós como torcedores, cara, encabeçados pelos torcedores que são organizados, né? Organizados da forma de se juntou um grupo e tem voz para ir lá falar. Porque se juntar nós 3, ninguém vai ouvir a gente no Parque São Jorge. Mas se você junta milhares, fica mais fácil ter uma voz, como acontece. Daí que eu falo os torcedores organizados, não uma torcida específica. Mano, a gente precisa cuidar do Corinthians, mano, porque, de verdade, mano, a gente, de novo, o nosso presidente acabou de ser impeachmentado, velho. Isso é muito triste, mano. Tá ligado? O presidente do Corinthians, que foi eleito agora em 23, já caiu, não tem presidente. Os caras foram jogar na Argentina, não tem um presidente, cara. O Osmar tá aí, mano. Ele não é presidente do Corinthians, mano. Ele não é, mano. Ele tá sendo, mas não é. Pode falar, Lucão. É isso, minha parte é isso, amigos. Não, é que acho que a gente vai entrar, né, nesse assunto mais político de presidência, de afastamento, tudo. Eu só queria fazer um adendo de sei lá, de algo que eu realmente estava pensando nesses últimos dias, que eu acho que
eu já repeti muito essa frase, eu acredito que vocês também, e é uma frase comum do corintiano de falar que a gente não tem tradição nesse campeonato, ou nesses campeonatos sul-americanos. Mas eu acho que quando a gente para pensar mais a fundo nisso, eu acho que dá para ir um pouquinho mais com mais profundidade nesse tema, sabe? Eu acho que vai muito além de não ter de não ter tradição em campeonato sul-americano. Eu acho que se a gente for analisar nosso time e historicamente o que a gente faz com o nosso time, é difícil ter tradição mesmo, velho. Eu acho que, óbvio, o corintiano em si ele é muito esperançoso e a gente sempre acredita até o último segundo que tudo vai dar certo. Mas não é esperança demais, por exemplo, a gente achar que esse ano iria dar certo, alguma coisa certa na Libertadores de um time que ele se classificou na última colocação de uma pré-Libertadores, que há 9 rodadas antes ele estava sendo rebaixado de um campeonato, ele não se reforçou, ele não teve nenhum reforço, teve o Anguilhery só, o lateral que a gente já tá achando que foi enganado por ele, mas enfim, teve um reforço de um time que estava sendo rebaixado no ano anterior e que por um disparo ali no final do campeonato a gente conseguiu essa vaga chorada na Libertadores. Sei lá, eu acho que é muito excesso de esperança nossa achar que de fato a gente conseguiria ir longe com esse time, sabe, na Libertadores. Óbvio que entra todo aquele aspecto que a gente espera garra, a gente espera raça, e é o mínimo que a gente espera do time. Mas eu acho que é muito mais do que não ter tradição, sabe? A gente pega os últimos times, pegando como exemplo que estão dando mais trabalho na Libertadores nos últimos anos, são times que se estruturaram, são times que estão participando da competição todo ano, são times que têm poucas mudanças no elenco, e são times que as poucas mudanças que têm é se reforçando, sabe? Eu não consigo lembrar num curto período de tempo uma grande sequência que a gente teve participando da Libertadores em que a gente manteve o elenco só reforçando ele, sem desmanchando, ou com um elenco mediano, não, com um elenco bom. A gente começou lá, um ano com um elenco bom. Ano seguinte a gente foi para a competição de novo reforçando esse elenco bom. No terceiro ano seguido a gente foi de novo reforçando mais ainda esse elenco bom. Eu não tenho lembrança da gente fazer isso como equipe. E talvez se o Corinthians tivesse esse pensamento e essa mentalidade, a gente perceberia que às vezes não é tradição na competição, que é muito mais planejamento, sabe? O Corinthians não se planeja, o Corinthians não tem planejamento a médio e longo prazo. E quando você pega uma competição que é um pouco mais competitiva, isso pesa. Não vai ser sempre que, infelizmente, não vai ser sempre que a gente vai ganhar com o peso da camisa ou com a torcida empurrando. Infelizmente. Porque a gente sabe que se dependesse disso, a gente ia ser campeão de tudo. Mas infelizmente não é sempre que vai dar isso. Enquanto a gente não tiver minimamente uma organização decente ali dentro do Parque São Jorge, eu acho que a gente vai acabar se perdendo nesse discurso de jogar na conta da tradição. E na minha cabeça não deixou de ser tradição. Para mim é falta de planejamento mesmo, não é tradição, não. É isso. É isso. Eu acho que a única vez que isso aconteceu foi em 99 e 2000. Em 2012 e 13 que aquele maldito do Amarília lá eliminou a gente. De cabeça que eu lembro é isso. 2015 o time faz a campanha que faz no Brasileiro, mas caiu para o Guarani do Paraguai em casa. Então, perdeu fora o frangaço do Cássio e ainda tomou um gol no final em casa com o lateral sendo expulso para variar. Enfim, é complicado e obviamente o extracampo impacta, mas ao mesmo tempo, se a gente for olhar alguns times da Libertadores aí, não estou falando que dá para ser campeão, mas se você jogar com vergonha na cara, você consegue pelo menos classificar e avançar um pouco mais, né? E aí, mais para frente, é claro que quando vai afunilando ali, você pode ter adversários mais difíceis, mas aí já é o Corinthians chegando também, mas tô com vocês. Acho que o extracampo fala muito, e até entrando nesse assunto que vocês já comentaram rapidinho, né? Queria falar também que, além da revolta da terça-feira, segunda-feira foi uma noite triste no Parque São Jorge, né? Uma noite onde o Augusto Melo, antes de ter a votação do impeachment, podemos dizer que ele se afastou do cargo, porque ele não renunciou, ele teve um discurso de renúncia, mas não renunciou.
falou que vai brigar pelos direitos dele e tal, então agora fica toda aquela parte que ele deve ir atrás dos sócios para tentar que os sócios votem contra o afastamento dele de fato, né? E agora o Osmar Stabile assumiu, junto com o Armando Mendonça, que é os 2 vices do Augusto, e vai ser um mandato tampão, que a gente pode falar assim, né, para a galera que entender um pouco melhor também. Acho que o Tuma tem até o final dessa semana, se eu não estou enganado, tem até amanhã, sábado, até o começo de junho, para convocar essa Assembleia Geral de Sócios aí, que deve ocorrer em até 30 ou 60 dias, se eu não estou enganado. Peço perdão se eu estou falando bobagem agora, tá? Isso mesmo. Mas se eu não estou enganado, tem até o dia 30 de junho ou 30 de julho, né? Acho que a data final de julho, para essa Assembleia acontecer. E Ele tem aquilo, até né? sexta ou segunda para definir a data, e essa Definir, né? data tem que ser até 60 dias. Até 60 Ah, dias, isso aí. bom, então é isso mesmo. Então é isso, né? E é contrapartida, o Augusto saiu falando já, parecendo que ele estava em campanha, né? Porque aí ele falou, não, que ele tem o estacionamento, receita de 3 bilhões, já fechei com a Didi, já falou até de um suposto contrato com outro fornecedor de material esportivo, tendo em vigência uma outra também. E a gente vai entrar nisso rapidinho também, vamos falar rápido disso também. Então, é muito triste tudo o que acontece no Parque São Jorge. Eu falei isso, não lembro se foi no pós-jogo de sábado contra o Atlético Mineiro ou se foi o de terça-feira com o Huracão, acho que é o de sábado contra o Atlético Mineiro, que todas essas coisas que a gente está vendo hoje é coisa que a gente via na época do Dualib ali, já no final, né, 2007 e tal. Então, quando a gente começa a ver pipocar tanta coisa assim, né, não sei vocês e não sei quem está nos ouvindo, se pode ser loucura ou desespero da minha parte, ou sei lá, mas quando começa a pipocar tanta coisa ruim assim, eu já começo a olhar para o campeonato e falo que faça 31 pontos o quanto antes, que é o que falta fazer os 45. E deixa mais um ano acabar. Pelo menos somos campeão paulista, saímos da fila, ganhamos em cima do nosso maior rival. E vamos ver o que acontece, porque não dá para saber o que esperar dos sócios, porque ao mesmo tempo, se os sócios votam contra o impeachment, acho que o Augusto voltar é uma turbulência 2 vezes pior nesse momento. Nesse momento não, nesse cenário, né? A gente vê, olhando pela internet, a torcida do Corinthians polarizou, porque se você fala uma coisa que está acontecendo, você é a favor de um e você já é contra o outro. Tá igual a política do nosso país já, tá totalmente polarizado. Se você fala uma coisa, você é uma coisa, se você fala outra, você é outra. E, e no final das contas, o que eu sinto é que a torcida tá de saco cheio no geral. Então os caras conseguiram jogar o corintiano contra o corintiano, o que é muito triste. Porque no final todo mundo quer o Corinthians bem, mano. E nós aqui principalmente. Só que polarizou de uma forma que tá todo mundo ficando cego. E vou dar um exemplo, até para a gente já falar disso, para a gente não ficar só falando de política, essa questão da Nike e da Adidas. Hoje vazou, né? O Tuma soltou uma nota falando que acho que o presidente da Adidas do Brasil, alguma coisa assim, solicitou uma reunião. Ou seja, o cara da Adidas pediu uma reunião pedindo explicações de todo esse bafafá que está acontecendo. Porque pega mal para a marca também que tem o interesse de estar no Corinthians. Né, tá pipocando um monte de coisa com o nome da marca aí, e do outro lado você tem uma concorrente, a maior concorrente deles, que tem há 22 anos uma parceria com o Corinthians e que tá quietinha. A Nike deve estar só aqui anotando, beleza, vazou isso? Demorou. A Nike deve estar só arrumando argumento ali para colocar no toba do Corinthians, essa que é a verdade. Ao mesmo tempo que talvez o Corinthians pode estar fazendo isso também, para a Nike falar, é o seguinte, né, para o Corinthians fala, tô quase fechado com a Adidas para a Nike falar, tá aqui, eu cubro, e a partir do momento que a Nike fala que vai cobrir a proposta, a Nike vai ficar. Então assim, tá polarizado. Que já falaram, não, porque o irmão do Duílio tá participando das negociações, mas nem foi isso. Mas não foi isso que foi dito. Só que o corintiano, a gente tá ficando cego, porque a gente já não aguenta mais nada que acontece no Parque São Jorge. O que aconteceu desde o ano passado, desde fevereiro do ano passado, foram feitas comissões, depois que o Tuma foi eleito presidente do conselho, foram feitas comissões e o irmão do Duílio faz parte de uma comissão de marketing. E ele, como representante dessa comissão de marketing, participou dessa reunião que o representante da Adidas pediu para o Corinthians para esclarecimentos do que está acontecendo.
Mas não é uma negociação. A reunião não foi de negociar. Só que o corintiano já interpretou tudo errado, mano. E a nota tá clara nesse caso, hein? Tá clara. Só que a galera. Só que é isso. O corintiano tá. Eles conseguiram colocar o corintiano contra o corintiano. Esses caras odeiam o Corinthians. E o reflexo dentro de campo é muito disso também. E quando a gente olha para o nosso maior rival, quando a gente olha para o Flamengo, vão nadar de braçada. Há quanto tempo os dois. São 6 anos os caras batendo no teto toda hora. Vai ser igual o Campeonato Espanhol. É Real Madrid ou Barcelona, mas um ano vai ganhar o Atlético de Madrid. Como foi o Galo em 21, como foi o Botafogo ano passado. Mas nos outros anos ou é Flamengo ou é Palmeiras, mano. Porque tem gente no comando do clube que se importa com o clube. No Corinthians não tem isso, mano. Não tem isso. Esquece, não tem. Ou a torcida fica sócia do clube de uma vez e começa a fazer pressão, quando puder votar, vota consciente, todo mundo ali, ou vai ser mais do mesmo, mano. Tá enraizado. Aí você vê o nome dos caras que estão lá, o Stabile mesmo, desde quando a gente é moleque, a gente ouve o nome dele, os Garcia, o Fran Papai ordenou lá, sei lá como fala, e outros ali também. São sempre os mesmos. Você olha as fotos ali, você soma a idade dos caras, puta que pariu, mano. Tem 200 anos ali para mais. A gente tá de saco cheio de tudo isso que acontece no Corinthians, e agora o corintiano tá contra o corintiano. Porque se a gente vem aqui esclarecer qual foi a nota do Tuba falando da questão da Adidas, tá vendo, ó? Tá defendendo a renovação e transparência, porque você tá falando que não foi isso que foi dito. Não foi negociação, não participou de negociação. Porque não foi uma negociação. O cara da Adidas pediu um esclarecimento de tudo o que está acontecendo. E ele, como membro dessa comissão de marketing, participou. O Vini voltou agora. Quem vai tocar isso, pelo que eu entendi, é o Vini, que é o superintendente de marketing. Não é a comissão de marketing que vai estar lá. Então, irmãos, de verdade, é triste, mano. O corintiano tá contra o corintiano por culpa desses caras. Eles polarizaram a torcida do Corinthians, mano. É triste. É triste. E aí a gente vai ver dentro de campo. E assim, cara, o jogador, na minha opinião, tá? Na minha opinião, o que esses caras querem é que o salário continue pingando em dia. Eles estão nem aí. Eles vivem numa bolha, eles vivem em outro mundo, e para eles pode ser qualquer cara, pode ser o Serdão, presidente do Corinthians, que eles vão estar nem aí. Se continuar pingando em dia para eles, eles vão continuar no mundinho deles, na bolha deles. Mas é muito triste, mano. Triste que aconteceu segunda-feira, né? É um momento triste na história do Corinthians. É triste que a torcida polarizou nessa questão Nike e Adidas aí, já tá uma guerra absurda entre corintianos, falando que tá defendendo um, tá defendendo o outro. Mas eu entendo, cara. De coração, eu entendo tudo isso, porque no final, todo mundo quer o bem do Corinthians e todo mundo quer esses caras extirpados do Parque São Jorge, né? Se é assim a palavra, peço perdão. Mas, cara, a gente não aguenta mais, mano. A gente tá de saco cheio desses caras, mano. Essa que é a verdade. Toda essa velharada aí. Hoje já tem um baixo assinado rolando no grupo de WhatsApp, no Twitter e tal, que acho que é para ter, se eu não estou enganado, é para fim de conselheiro vitalício, era alguma coisa assim. Posso estar falando merda, tá? Depois eu procuro direitinho, na correria do trabalho eu vi por cima só. Mas eu acho que era isso. Então é isso, irmãos. É saco cheio desses caras, dessa política velha e nojenta do Corinthians. Passou da hora desse estatuto aí ter uma reforma. Passou da hora de diminuir o tempo que o cara vira sócio e pode votar. 5 anos, vai tomar no cu, mano. Tá errado, velho. O cara vira sócio hoje e vai votar daqui 5 anos. Se ele tá frequentando o clube ou pelo menos tá pagando em dia. Que porra é essa, mano? Mas enfim, enquanto isso a gente continua refém desses caras. A torcida tá polarizada, tá um contra o outro. Lamentável, lamentável o que esses caras fizeram com o Corinthians, mano. É isso também, Fê. Acho que como você abre sempre as discussões, você acaba passando pelos principais pontos. Não tenho muito mais o que dizer. Tá triste a situação do Corinthians. A analogia que você fez com a política do Brasil é bem isso mesmo. A impressão que eu tenho é bem parecida. É um lado ruim, outro lado péssimo, e a torcida só quer o bem do clube e briga entre si para ver qual é o menos pior.
ou qual foi o menos danoso, ou se um lado foi danoso e você odeia o outro, não conseguem diferenciar isso. É muito isso mesmo. E essa polaridade, ela acaba cegando muito o torcedor também. Acho que a polaridade e o medo acaba cegando muito o torcedor, e isso é muito ruim, velho. Isso é muito prejudicial. A polaridade e o medo, por exemplo, da renovação e transparência, na minha opinião, faz muita gente, mas muita gente, não sei se não enxergar ou se fazer de cego para a quantidade de cagada que o Augusto fez, sabe? De tentar enxergar tudo como uma armadilha política do outro lado, como se o cara fosse mega competente também, sabe? Eu acho que isso é muito prejudicial, cara. Mesmo se você gosta do cara, você tem que ter um mínimo de senso crítico contra ele e conseguir enxergar o óbvio, sabe? Para você conseguir criticar de fato aquilo e prospectar algo melhor para o que você ama, que é o clube. E a partir do momento que você perde esse seu senso crítico sobre a situação, eu acho que é ladeira abaixo, sabe? É ladeira abaixo. E é triste ver o nosso time, é triste ver a instituição que a gente tanto ama nessa situação. É foda. Eu tenho, falando de Augusto em si, e do caso vai de Bet, que eu acho que é o mais falado, né? É o motivo do indiciamento e tudo mais. Eu tenho uma opinião muito clara sobre isso. O desvio em si, ele já é provado que aconteceu. A participação de pessoas de dentro do clube para esse desvio, ela é provada que aconteceu. Agora, o inquérito em si, ele vai avaliar quais foram essas pessoas que participaram, né? Mas, para mim, é muito claro uma coisa: tem três cenários em que o Augusto se envolve nisso, sabe? E os três, para mim, ele merece se fuder. Ele merece se fuder. Porque, para mim, o primeiro cenário, que é o pior de todos, é que ele sabia e que ele participou de tudo isso. Para mim, ele merece se fuder. O segundo cenário, que é um pouco menos pior, que ele sabia, mas é muito ruim ainda, tá? Que ele sabia, ele não participou disso, mas ele fez vistas grossas. Merece se fuder. E o terceiro cenário, que esse sim é o menos pior, ele não sabia de nada. Então, se ele não sabia de nada e tudo aconteceu embaixo do nariz dele, ele é um puta de incompetente e ele merece se fuder. Então, para mim, não tem nenhum cenário positivo para ele. Para mim, ele merece se fuder em qualquer cenário. E é difícil a pessoa enxergar isso, é difícil quem apoia o Augusto enxergar isso, que não sei, para mim é o óbvio, sabe? É o óbvio, uma vez que isso já está provado que aconteceu. O fato em si, o fato ele já foi consumado, o fato ele já aconteceu. Isso daí não é discussão, isso não é pauta para discussão. Isso já foi provado que aconteceu. O desvio, ele não é opinião, ele é um fato. Agora, a pesquisa, digamos assim, é saber quem fez parte desse desvio. E nessa pesquisa a gente tem esses três cenários, em que os três cenários o Augusto merece se fuder. E eu acho impressionante como, para mim, o que isso é o óbvio, o corintiano que apoia o Augusto não consegue ou não quer enxergar. Enfim. E de um outro lado também a gente vê, sim, a gente vê um outro grupo que por 16 anos fudeu o Corinthians. Por 16 anos presidiu o Corinthians muitas vezes, aparentemente, né? Isso a gente infelizmente não consegue provar, infelizmente, atrás de bens próprios ou de interesses próprios. E que eu não quero esses caras de volta. Eu não quero ver a cara desses caras. Eu quero que esses caras se fodam também. Se desse para fazer Se desse para fazer uma cela gigante e jogar o Augusto lá dentro e todos esses caras juntos, para mim seria o melhor dos mundos. Eu quero que esses dois grupos se fodam. Eu quero que Dá para apareça. fazer uma excursão gigante para visitar o Exato. Titanic no submarino lá. Mas põe os dois lados Perfeito. junto. Perfeito. Esse é o ponto, Lucão. E não é Eu porque a gente quero, tá eu quero batendo um no. grupo. Eu quero um grupo sei lá, eu quero um grupo que queira o bem do Corinthians. É isso. Assim como a gente quer. E não é porque eu acho que o Augusto tem que se fuder, porque de fato foi provado que isso aconteceu na gestão dele,
que eu quero que o outro grupo não se foda, não. Eu quero que ele se foda igual ou pior também. Porque para mim, sim, é tudo farinha do mesmo saco. Não tem espaço para defesa, nem para um lado e nem para o outro. Para mim é tudo farinha do mesmo saco. Enquanto não vier um cara de fato diferente, de fato que queira o bem do clube e de fato que venha para fazer algo diferente, esse vai ser o sentimento da torcida como um todo. E não tem, a gente não tem esperança de melhorias enquanto isso não acontecer. Enquanto sair um grupo que fudeu o Corinthians por 16 anos e entrar outro grupo que é com um bando no cenário mais otimista, de um bando de incompetentes, a gente não tem esperança de melhorias. A gente só vai ter o mínimo de esperança quando entrar alguém decente ali querendo o bem do clube, velho. Enfim, é isso. Não, é isso. Rapidinho, Vladão, porque ele Pode ir, se irmão. vangloriou por muito tempo que ele tinha caneta, né? Não, eu tenho a caneta tal. Mas quando dá merda, ele nunca tava com a caneta na mão, né? Porra, é engraçado, né, mano? Não é no mínimo curioso isso? De bater no peito que ele tinha caneta, mas quando dá merda, não. E assim, eu tô com o Lucão. Do jeito que eu tô puto que a gente teve um presidente em exercício indiciado pela polícia e corintiano falando que é coisa, não, é coisa da renovação e pelo amor de Deus, mano, é a polícia civil, velho. Onde vocês estão com a cabeça? A renovação e transparência tá em tudo, tá espalhado em São Paulo. Caralho, mano. E não é por isso que a gente não odeia os outros, pô. Eu queria que o Duílio caísse pela fita da Taunza. O Andrés teve as contas reprovadas e não impeachmentaram ele. Tá errado também. Mas uma coisa não anula a outra, porra. Não é possível, velho. Vocês estão ficando loucos já. Tem corintiano ficando louco, mano. Tem que sair do mundinho da internet, sair do mundinho e começar a viver a vida real, mano. A gente teve um presidente em exercício indiciado, mano. Tem noção da gravidade disso? O presidente do Corinthians indiciado. Eu falei aquela vez, ele tem todo o direito de se defender e torço para que seja inocente mesmo, porque seria uma vergonha imensa se ele for acusado mesmo. Se esse cara for denunciado e ele for culpado disso, é uma vergonha imensa. É uma mancha enorme na história do Corinthians. A gente quantas vezes viu? Não, que a partir de agora eu tenho a caneta. Agora eu tenho a caneta. Não, mas e o caso da Vai de Bet? Não, eu vou falar com o jurídico ali, porque eu sempre passo para as áreas competentes, eu só assino, não sei o que e tal. Porra, mano. Até quando a gente vai ficar... Pô, o Andrés, o segundo mandato dele é uma coisa assim, é uma aberração. Tanto cara que ele trouxe, um time ruim, mano. Jonatas, a volta do Sheik, Douglas Volante. Teve tanto cara ruim que passou no Corinthians recentemente. Jonathan Cafu ganhando uma bala. O cara não entrou 10 vezes em campo pelo Corinthians. Matheus Alexandre, lateral que estava no Cuiabá. O Corinthians contratou da Ponte, devolveu para a Ponte para emprestar. O cara nunca entrou em campo com a camisa do Corinthians. Luíde do CRB. Como é que um cara desse não cai? Como é que o conselho não agiu ali também? Mas não é porque a outra errou que o outro pode errar também. Então todo mundo que assumir vai ficar usando de muleta que o antecessor errou. Porra, que merda é essa, velho? Que merda é essa? Passou da hora. Graças a Deus, parece que a torcida já tá de saco cheio com tudo, né? Porque o Stabile assumiu, parece que a primeira coisa que foi, ligou pro Fabinho. Fabinho, você continua, não sei o que, tal e tudo mais. Nós vamos falar do Fabinho Soldado também, que hoje já pipocou notícia dele aí. Mas vai lá, Vladão. Fala a sua opinião aí, a gente já entra nessa do Fabinho, a gente já estendeu bastante o que a gente planejou, mas dá sua opinião, por favor, a gente entra nessa questão do Fabinho e da janela de transferências aí. Manos, e a galera que tá nos acompanhando, de verdade, assim, eu não vou me esticar, eu não vou nem falar muita coisa, porque é o que vocês falaram, mano. Só para uma coisa que eu quero dizer que eu acho muito importante, o que o Fê acabou de falar. Na moral, mano, é que assim, eu não quero soar grosseiro, tá ligado? Porque não tem que cagar regra pra ninguém, mas assim, gente, tem algumas coisas que de verdade a gente precisa ser um pouquinho mais inteligente só, mano. De verdade. Então, nesse lance de renovação e transparência,
Caralho, velho. Sério. Tipo, o Augusto Melo aí tá indiciado pela Polícia Civil. Pelo amor de Deus, mano. Tá tudo aí na cara, pelo amor de Deus. Sério, a gente tem que ser um pouquinho mais inteligente também, gente. É o que o Fê acabou de falar, só pra minha opinião, é essa em relação... A gente tá um contra o outro por coisas que, pelo amor de Deus. A gente falar que o Augusto é uma merda não quer falar que a renovação transparente não seja. Ah, mas onde vocês estavam? Ah, no mesmo lugar. E assim, mas por que não bateram tanto? Por vários motivos. Primeiro, a renovação transparente sabia fazer política melhor que o Augusto Melo. Eles souberam esconder por mais tempo as merdas que eles faziam. O Augusto Melo não soube. Mais um demérito dele, tá ligado? Tá tudo errado lá dentro, mano. Tá tudo errado. Não é de hoje, tá tudo errado, mano. Então, nós como corintianos, a gente tem que nos juntar e ter debates mais inteligentes, gente. De verdade. Assim como não poder criticar um treinador que já fala que quer que ele saia. Não. Eu tô fazendo uma crítica pontual ao treinador. O treinador errou. Tá tudo bem. Vamos ser inteligentes, mano. De verdade, velho. Vamos discutir o Corinthians pro bem do Corinthians. Falando tudo isso porque às vezes começam-se lobbies para derrubar um treinador ou para não sei o que lá, por conversas desinteligentes, mano. Porque o cara deu uma opinião que o treinador errou na escalação. Ele errou na escalação, caralho, mas é ele o treinador do Corinthians hoje. Não bateu no teto, não aconteceu nada. É ele o treinador do Corinthians, ele precisa acertar, mano. E a minha opinião é essa, não... E a mesma coisa esse lance de política, a renovação transparente. Ah, renovação transparência. Ah, renovação transparente. Ah, mas o Duílio, o Andrés. Não vai voltar o Duílio ou o Andrés agora, caralho. Mas o Augusto Melo, que é uma merda, caiu também. Tchau. Já foi, tá provado. Um monte de coisa tá provada aí, pelo amor de Deus. Vai. E se for inocente, ele que prova a inocência dele. Daqui a pouco ele tenta de novo ser presidente do Corinthians, se for o caso. Sabe? Já que tá lá 200 mil anos lá, quem sabe? Ele provou que é inocente, daqui 10 anos, ó, o Augusto era inocente, gente. Agora vai tentar ser presidente de novo, né? Quem sabe já vai ter 50 mil corintianos votando, ao invés de pelo menos, né? Ao invés de 300, 400, 5 mil, tá ligado? As coisas podem ser diferentes, sei lá, velho. Agora vamos ser inteligentes, mano, na moral mesmo, para não, até pra gente não, porque é um reflexo do que a gente falou do Brasil, mano. Muita coisa acontecia nas discussões de política no Brasil porque faltava inteligência, mano. Ninguém fala de lado. Eu acho o Augusto lindo. Se você achar o Augusto lindo, parabéns, você acha ele lindo. Você pode defender isso aí com embasamento. Agora, para de colocar o Augusto e o Duílio no mesmo. Ai, mas e o Duílio? Ai, mas o Andrés? Não, discute o Augusto. Se a gente parar para discutir o Augusto, o assunto acaba em 5 minutos, caralho. Se você discutir o Augusto com inteligência, vamos discutir o Augusto então. Acaba em 5 minutos, mano. E se você quer o bem do Corinthians, não do Augusto, você vai entender que a melhor coisa que ele tem que fazer é estar longe do Corinthians, caralho. É isso, Belmão. Pode falar do Fabinho aí. Rapidinho, aquele famoso jogo rápido. Vou ser sincero com vocês. Eu gosto muito da Nike, tá? Gosto mesmo. Mas se a Adidas vai dar toda essa exclusividade que tá falando que vai dar para nós, e eu olhei o site da Adidas hoje, o que eles têm pro Inter, pro Flamengo e tal. Se para nós vai ser o Elite Mundial lá, alguma coisa assim que eles falaram, tiver tudo isso que eles têm para esses times com uma coisinha a mais, vou te falar, hein? Vai ser da hora. Lucão, Nike ou Adidas? Vai, de bate pronto a gente muda de assunto. Nike. Vladão. Nike. Eu tô com vocês, mas tô falando, hein? Se as 3 listras vier pesada, vai ter uns material legal. Haja dinheiro, hein, Vladão? O bom é que se a Nike sair, os produtos da Nike tendem a ficar um período com o preço lá embaixo, né? A gente verdade. Isso é verdade. E, rapaziada, hoje, rapidinho. Vou pôr na Nike falta produto, eu economizo dinheiro. Irmãos, rapidinho, hoje pipocou aí, o André Hernan falou que vagou a vaga de CEO do Santos, né? E que eles foram atrás do Alexandre Matos, e um dos nomes que o Santos sondou foi o Fabinho Soldado, que pareceu disposto a escutar a proposta. Já vou dar minha opinião rápida agora, prometo. Assim, né? Se o Fabinho... Eu entendo o Fabinho querer ouvir, uma vez que a gente não tem presidente, o presidente é tampão, a gente nem sabe quem de fato vai assumir até o final desse mandato, até o fim do ano que vem. Mas se a gente for olhar um time que talvez possa entregar alguma coisa para ele ainda, convenhamos que, sem clubismo à parte, o Corinthians ele vai trocar uma turbulência por uma outra, sendo que assim, ele pode ser CEO no Santos, talvez vai ter mais poderes, mas o CEO do Santos acabou de sair reclamando que não tinha tanta autonomia mesmo, né? E outra coisa, o Fabinho vai ter que responder para o Marcelo Teixeira, para o filho do Marcelo Teixeira, que parece que realmente está mandando lá no Santos, para o Neymar pai e para o Neymar, né? Então, vai trocar aqui um trabalho que já vem sendo feito, construído, que ele sempre tanto fala, parece um cara tão ético, por uma... Assim, também é incrível, né? Essas notícias pipocam, já parece que o cara quis ouvir, não sei o que e tudo mais, e ninguém sabe a verdade, né? Mas acho que, vamos supor que ele troque o Corinthians pelo Santos,
vai ser uma perda que aí sim acho que o impacto seria grande dentro do CT, né? 100%, Fê. Eu acho que, porra, o Fabinho, das poucas coisas que a gente pode elogiar aí do Augusto, foi um dos acertos. E acertou muito, principalmente na janela do meio do ano passado. E parece que de fato ele tem ali o CT na mão, né? Então perder ele seria um prejuízo gigante, velho. Eu não quero nem cogitar essa possibilidade para agora. Eu acho que seria mais um motivo de turbulência aqui dentro. Mas eu acho que também, se ele tiver um mínimo de inteligência, ele não trocaria. O Santos hoje, porra, ele apresenta um trabalho que eu digo algo negativo, sabe? Algo prejudicial, bem maior do que o do Corinthians. E, porra, eu acho que principalmente agora, nessa troca de gestão forçada que a gente teve no Corinthians, mostrou que o Fabinho foi um dos poucos ali que teve um apoio muito grande, principalmente externo, para ele continuar e, porra, não mexerem nisso, que é algo que estava dando certo, é um trabalho que está dando certo. Então ele já percebeu que ele tem um apoio externo também, né? O apoio da torcida como um todo. Então, independente dessa turbulência política, eu acho que ele pode ficar, de certa forma, tranquilo, porque ele viu que a torcida meio que banca ele. Então, eu acho que sei lá, seria prejudicial para a gente e seria prejudicial para ele essa escolha, sendo bem sincero. Eu acho que, eu também acho que seria uma perda enorme ele sair, acho que não sai também. E acho que assim, esses caras que chegaram agora, né? Por mais que seja presente tampão, hoje ele tem a caneta, né? Então, assim, faz mais uma boa. Pensa no Corinthians, né? Porque assim, eles se dizem os maiores corintianos, né? Quem tá lá dentro, né? Eles são muito corintianos, tudo o Corinthians, né? Que eles dão a vida pelo Corinthians, eles largam as empresas pelo Corinthians, eles tem que fazer pelo Corinthians. Fica trabalhando sem ganhar pelo Corinthians, então ótimo. Então faz pelo Corinthians agora. Tá difícil, você tem a caneta na mão, gruda no Fabinho, vai no CT lá, dá uma ideia nele, garante para ele que ele não vai ter problema para trabalhar, sei lá, faz uma renovação de contrato, sabe? Alguma coisa que você consiga segurar o Fabinho, dar tranquilidade, porque o Fabinho claramente só vai escutar o Santos porque ele não tem uma tranquilidade no Corinthians hoje. Por ele saber o caos político, ele tem a preocupação de que ele pode cair. É isso. Porque, com todo o respeito do mundo, mano, eu não quero que pareça uma soberba, porque não é. Mas em sã consciência, você estando tranquilo no seu trabalho, se trocar o Corinthians pelo Santos hoje, caos por caos, como vocês muito bem falaram, fica no Corinthians, que o potencial de recuperação é muito mais rápido do que o Santos, que a torcida, que a estrutura, a arena, tá na capital, tá arrecada tudo, né? Assim, com todo respeito, de novo, muito maior, né, mano? Então não faria o menor sentido, cara. Seria claramente por uma preocupação dele de o que vai ser da vida dele. Então o Osmar aí, junta o time dele, vai lá no CT, tranquiliza o Fabinho, assim como já fizeram uma coisa boa, no meu ver, que foi ligar para o Vini imediatamente. O marketing funcionava, um dos poucos setores que funcionavam no clube, coisa para melhorar, mas funcionava. Ele assumiu a cadeira, disse que ligou pro Vini imediatamente, pô, já tá de volta aí, pô, do caralho, né? Uma merda que o Augusto fez para colocar um cara político que depois mandou o Vini embora e saiu, né? Já corrigiram a rota disso aí, tem poder para isso. Chega no Fabinho também, tranquiliza ele aí, fala, Fabinho, é o seguinte, e os caras sabem mais ou menos os movimentos do clube, mano, os caras estão ligados, velho. Aí os caras sabem de muito mais coisa do que chega para nós, mano. O Thiago Maranhão, que é o ex-chefe da comunicação, pra vocês terem uma ideia, cara, eu acredito no Rodrigo Vessoni, que foi o repórter que deu a notícia, não se lembro se foi o Vessoni, acho que foi, tá? Se não foi, desculpa, mas acho que foi. O Thiago Maranhão, por exemplo, ele já sabia que ele ia cair, ele estava com passagem comprada para Londres, a filha dele mora em Londres. Eles sabiam bem antes de chegar em nós. Então, assim, os caras estão ligados mais ou menos quem vai ser os nomes fortes ali e tal. Junta a galera, vai ali no Senadinho, ali no Parque São Jorge, reúne a galera e faz pelo bem do Corinthians, mano. Mantém o Fabinho aí, acho que é importante pra gente. Falando que ele é o melhor diretor de futebol de todos os tempos, não é isso, não é nem diretor de futebol, né? É executivo de futebol de todos, não é. Mas tá fazendo um bom trabalho, tem o CT na mão, acho que é importante pra gente aí, até pra ele poder cobrar esses caras, porque hoje em dia o Fabinho é quase que um prefeito do Corinthians, né, mano? E a gente tá precisando, porque a gente não tem presidente, deixa o prefeito trabalhar lá, dar uma chegada nesses caras aí pra ver se melhora um pouco, porque se tá ruim com o Fabinho pode ficar pior sem ele, né?
É isso aí. Então, irmãos, obrigado pela resenha hoje. Foi muito mais do que a gente imaginou. Quase 1 hora, vamos passar de 1 horinha com certeza, mas agradecer vocês. Para quem teve paciência e chegou até aqui, acredito que vão ser os mesmos de sempre. Então, só agradecer a força que vocês dão para o canal, para o nosso projeto, para tudo isso. Acho que a maioria vai compartilhar do mesmo sentimento que nós. E é isso. Obrigado, obrigado mesmo. Pedir mais uma vez para a galera aí seguir a gente, curtir, compartilhar com os amigos e tamo junto. Obrigado, viu, irmãos? Estaremos presentes domingo na Neoquímica Arena para Corinthians e Vitória, 6h30 da tarde. Estaremos lá, se Deus quiser. É isso, irmãos. Valeu pela resenha. Tamo junto. Vai, Corinthians. É isso, galera. Obrigado mais uma vez. Siga, compartilha, fala com os amigos aí, continua ajudando nós. Vamos trocar ideia de Coringão. Vamos ter podcast na semana que vem para vocês. Nós vamos gravar essa semana, então semana que vem tem podcast também. Saudades de gravar. Imagino que vocês também de acompanhar, porque é sempre bem legal. Falar muito de Corinthians aí, com histórias boas. O convidado é bem legal. E é isso, manos. Obrigado. Tamo junto. Vai, Corinthians. É isso. Valeu, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Vai, Corinthians. Abraço.